No primeiro capítulo do mini documentário da 18ª temporada, falamos dos primeiros passos de Jonathan Turner em Doctor Who, nos aprofundando em suas propostas de mudanças, curiosidades, produções e escritas de The Leisure Hive e Migos. No episódio de hoje seguiremos em frente, seremos puxados até as profundezas do E-Space, para nos aprofundarmos nos bastidores, escritas, ideias e curiosidades dos 3 arcos que compõem essa trilogia. É possível que em algum lugar fora das extensões infinitas do espaço exista um universo como o E-Space? Conforme o avanço da ciência, da invenção da fotografia e dos telescópios cada vez mais avançados, a nossa aconchegante visão da Terra como centro de um único universo foi rapidamente alterada. Por meio da teoria da relatividade de Einstein, estudo da grandeza e formato do universo e o surgimento da mecânica quântica, começou-se a pensar na possibilidade da existência de outros universos e suas composições. Os estudos de universos paralelos são recentes, aproximadamente 50 anos. A ideia do multiverso é explicar partes do nosso universo que não parecem ser explicáveis apenas pela sua única existência. Pois, se nosso universo tem as condições físicas e de composição da forma perfeita que é, só pode ser porque ele é um entre os bilhares de outros universos afora. Há 4 camadas ou níveis hipotéticos do multiverso que são passíveis de existência. A primeira são as regiões que habitam nas bordas mais extremas do universo. Há bilhões e bilhões de anos-luz onde não se pode enviar e nem receber sinais. Logo, se não é observável e está além do universo conhecido e da nossa atual capacidade de observação. Pode-se dizer que essa região é um universo paralelo, mas contido no nosso próprio. Na segunda camada está a hipótese de que existem outros universos fora do tempo e espaço contido em espécies de bolhas, tal qual possivelmente o nosso próprio. Pois, de acordo com a teoria do Big Bang, se ocorreu uma inflação infinita de energia, ela pode ocorrer em outros lugares. Ambos os níveis 1 e 2 de modelos do universo paralelo são baseados na teoria da relatividade de Einstein. A terceira teoria se baseia na mecânica quântica. Essa fala que cada vez mais que uma decisão ou um evento quântico acontece, o universo se divide em outras realidades onde todos os caminhos são possíveis e podem ou não estarem acontecendo ao mesmo tempo. Isso explica a viagem no tempo e resolve o problema de paradoxos, pois se você voltar no tempo e matar você mesmo, de acordo com a hipótese das decisões quânticas, você não irá desaparecer, uma vez que ambos os universos o qual você foi morto e o que você vive existem perfeitamente. O quarto nível alega que existem universos onde as leis da física funcionam de uma maneira completamente diferente, como por exemplo, o universo antimatéria, que vemos em The Three Doctors. Cientistas detectaram a presença de um vácuo dentro do vácuo, há bilhões de anos-luz, que poderia ser explicado por um segundo universo ter entrado em choque com o nosso. A maioria das evidências da existência de universos quânticos está no computador quântico, que é capaz de armazenar mais informações e dados do que o número de átomos do nosso atual universo. Pensando dessa forma, se os universos paralelos não existem, então onde o computador quântico está fazendo os seus cálculos? Agora vamos ao ponto. O E-Space. No seu caso, ele se encaixa no segundo nível do universo paralelo, pois as leis da física parecem ser as mesmas do N-Space. Por exemplo, o arco Warriors Gate, que se passa num void em um universo que está se contraindo por conta da massa de uma nave. A cor do void é bastante precisa, pois há anos atrás astrônomos trabalharam, pesquisaram, estudaram a fundo para descobrir a cor que o universo teria. Baseado em estimativas, os pesquisadores acabaram chegando em uma média de que ele teria um tom branco. Na ciência contemporânea, os CVEs seriam os buracos de minhoca, caminhos hipotéticos que interligam os universos. Porém,
seria praticamente impossível de se atravessar buracos de minhoca, uma vez que esse se debate apenas em níveis quânticos, e não com o tamanho para uma nave ou um ser humano, então sendo necessário altos níveis de antimatéria. Mas eis a questão feita inicialmente. O InSpace é um fato ou ficção? Com tudo apresentado, existe uma chance de 50 por 50. Com a nossa tecnologia atual, é impossível afirmar com precisão, como diria Arthur C. Clarke. O universo é muito mais estranho do que nós possamos imaginar. Então, quem sabe, talvez do outro lado do universo, ele esteja lá, com o seu céu verde e planetas misteriosos. Isso só o tempo dirá. And as pretty much as soon as I got speaking to Chris, he mentioned that the plan was that they would commission me for a scene breakdown and the script of the first episode of the 4-part story. Por volta de 1978, o jovem Andrew Smith sonhava em ser um grande escritor de roteiros. Ele enviava várias de suas ideias para o atual editor de roteiros da época, o conhecido Robert Holmes. Robert Holmes gostou muito do que leu e acabou enviando o roteiro de volta para Andrew Smith com várias anotações no papel. Algumas delas eram críticas muito positivas. A partir daí, o jovem escritor ganhou a autorização para continuar enviando seus roteiros para a BBC. Suas ideias já caíram nas mãos de várias pessoas da emissora. Uma delas, o também editor de roteiro Anthony Reed. Eis que um certo dia, um de seus roteiros acabaram chegando nas mãos do famoso Douglas Adams, o escritor de The Pirate Planet, Shada e do icônico City of Death. Ao ler o roteiro, o escritor gostou tanto da ideia que acabou convidando Andrew Smith para assistir às gravações do arco The Creature from the Pit da 17ª temporada. Após as gravações, os dois se reuniram e conversaram sobre diversos assuntos relacionados à série. Mas uma de suas conversas que mais chamaram a atenção de Douglas Adams foi quando o jovem escritor comentou e detalhou a escrita de um de seus roteiros chamados The Planet That Sleeped. Curioso, o roteiro foi para dentro da emissora, e por muito tempo sua história sempre circulava e passava por várias mãos dentro da BBC. Até que um certo dia, Christopher Bidmead chama o jovem rapaz de 17 anos em seu escritório para lhe dar a notícia de que seu roteiro foi aceito para ser aplicado e produzido em um arco de 4 partes para a 18ª temporada. Christopher uma vez revelou que bastaram poucos minutos de conversa com Andrew Smith para convencê-lo de que ele era a pessoa certa e confiável para escrever a história. Falando do plot em si, o curioso é que toda a linhagem do Edric e sua gangue de amigos ladrõezinhos não estavam no roteiro original. Foi decidido de uma hora para outra adicionar um novo companion à TARDIS. Jonathan Turner tinha em mente que o personagem do Edric fosse uma espécie de Artful Dodger, personagem do romance de Charles Dickens chamado Oliver Twist, de 1838. Esse personagem era um batedor de carteiras, um ladrãozinho de muita habilidade. Mas a ideia só ficou no papel mesmo, pois vemos o Companion não fazendo coisas tão significativas dentro das problemáticas das histórias. O próprio Christopher Bidmead diz ao documentário de Full Circle, que se encontra no conteúdo extra do Blu-ray da 18ª temporada, que além de estar sem interesse nenhum em desenvolver o personagem de Edric, o ator Matthew Waterhouse acabou não entregando o resultado desejado. K9, mais um elemento que incomodava a produção. O cachorro mecânico estava cada vez mais com a corda no pescoço. Em Full Circle mesmo, o escritor Andrew Smith declarou que não era nem um pouco fã do K9 e revela que foi intencional seu desaparecimento no meio da história. Além disso, Christopher e Jonathan Turner chegavam em um acordo na ideia de que o K9 deveria sumir da série. Isso em meio a dificuldades sofridas para escrever e aplicar o personagem nas histórias. Falando em atores, o curioso é que um dos escolhidos para interpretar Edric foi o ator Bernard Padden, que também está presente no elenco de Full Circle. Ele interpretou o personagem Tylos, mas acabou perdendo o cargo para Matthew por conta de ter um sotaque muito forte do norte. A produção disse a ele, abre aspas, "Desculpe, mas aliens não podem ter sotaque do norte." Vai entender. Falando nos personagens de Full Circle,
A ideia do nome Deciders para os 3 personagens responsáveis pela aplicação e decisão política do planeta e da nave foi uma ideia compartilhada entre Andrew Smith e o Christopher Bidman. A sacada do nome era ser uma ironia em relação às ações tomadas pelos personagens na história. Assistindo o arco, vemos que os Deciders, que significa decididos, na verdade são os Indeciders, ou seja, os indecisos. Dirigido por Peter Greenaway, depois de sua produção em Full Circle, o diretor acabou subindo de hierarquia de diretores da BBC. O mais surpreendente disso tudo é que esse trata-se de seu primeiro trabalho em Doctor Who. No documentário de Full Circle, que se encontra no conteúdo extra do Blu-ray da 18ª temporada, o diretor confessa que se sentiu sob pressão. Não uma pressão vinda por outras pessoas, mas sim por ele mesmo. Isso o fez tomar medidas mais rígidas. Trabalhava de forma mais intensa em relação aos outros diretores. Andrew Smith até relata que, ao final dos dias de gravação, ele sempre encontrava o diretor tarde da noite, vagando pelos corredores, pensando e se doando ao máximo para o seu trabalho em Full Circle. Falando das estrelas principais, o Doctor e a Ramona, George Baker e Bernard Baden presenciaram muitas brigas entre o Tom Baker e a Lalla Ward. Os dois relatam que nos ensaios o ator ficava em um canto da sala, enquanto a atriz ficava em outro. E muitas das vezes as discussões eram à distância. Diferente dos 2 primeiros arcos, Full Circle não sofreu uma falta de sintonia nas ideias e decisões entre os integrantes da produção. O Christopher Bidman até diz que se orgulha muito por todo o trabalho feito e pelo ótimo resultado final. Watching it again, it still has me feeling very, very proud when that absurdly long credit name Christopher H. Bidmead comes up. I wanted to be Christopher Hamilton Bidmead. Of course, now we're in 16/9. If I ever go back to the show, no reason why I shouldn't be Christopher Hamilton Bidmead. But when that comes up, it's just wonderful. Matthew Waterhouse trabalhava em um dos departamentos de notícias da BBC, que envolvia cortar os jornais e arquivar artigos em ordem de relevância. Certo dia, alguém de seu departamento notou que Doctor Who estava à procura de um ator. Matthew já havia sido escalado para um papel em To Serve Them All My Days, participando dos episódios 1 e 2. Então, já tendo um contato significativo com a diretora de casting, o ator decidiu ligar perguntando sobre o papel. Assim, Matthew foi escalado para uma seletiva de testes para o personagem. Como dito anteriormente, Terence Dicks, junto ao John Nathan Turner, queria que Edric tivesse uma ideia, um conceito semelhante ao personagem de Charles Dickens, chamado Artful Dodger. Em sua primeira gravação, que foi para o arco State of Decay, notamos nitidamente a aplicação dessa proposta para o personagem. Mas, em seus arcos restantes, por alguns motivos, essa proposta foi jogada para escanteio. O ator já declarou que considera Edric um dos companions mais interessantes, que possui um vasto potencial. Considera também que a dupla Doctor e Edric é uma das melhores e mais únicas relações vistas em Doctor Who. Sobre trabalhar com Lalla Ward e Tom Baker, o ator revelou que foi muito difícil nas 3 primeiras histórias. Mas, apesar disso, e vendo o resultado final, ele considera que o quarteto Doctor, Ramona, Edric, K9 e o também segundo quarteto que ele esteve presente, que é Doctor, Tegan, Nyssa e Edric, ele considera como incríveis, e até mesmo se impressiona como funciona muito bem a dinâmica entre os personagens. Suas interações davam uma enorme vida a eles. O ator é tão orgulhoso de seu trabalho que já declarou que quando Edric morre em Earthshock, não só a série, mas também Tegan e Nyssa deixam de ser personagens interessantes. Por curiosidade, Matthew foi um dos primeiros atores abertamente gay em Doctor Who. Revelou que nunca teve qualquer tipo de problema em relação a isso. Ele até mesmo afirma que recebia cartas de fãs alegando que seu personagem foi um símbolo sexual para os adolescentes que assistiam o programa na época. Além disso, ele amava ler as Target Books quando era criança. Um de seus favoritos era o Doctor Who and the Crusades. E diz também que quando foi para a América, muitos ficaram surpresos por aparentemente ter sido um ator infantil de sucesso, apesar de não ter atuado na infância, e também não ter caído no mundo das drogas e bebidas. Matthew, infelizmente, tem um passado trágico.
com um irmão mais velho que cometeu suicídio e um irmão mais novo que caiu de uma cadeira e infelizmente faleceu. O ator diz que encara sua vida como uma grande aventura, que em meio a ela tem suas dificuldades, coisas positivas e inspiradoras, tal qual aprendeu com Doctor Who quando tinha 5 anos de idade. Waterhouse clamou que era obcecado pelo show, pela era Troughton e principalmente pela era Jon Pertwee, a qual ele cresceu assistindo. Ele se sente muito orgulhoso de também ter feito parte dessa magnífica história de Doctor Who. I think the Fourth Doctor, Romana, K9 and Adric is a wonderful quartet. I think it works really well, and I wish we had a bit longer. And I think Tom and Adric, the Fourth Doctor and Adric, I think it's one of the great Doctor Who companion relationships, and unique as well. There's no other relationship quite like it. I think it's brilliant, and I wish there was more of it. Esse talvez seja o arco que mais apresente pontos questionáveis de toda a 18ª temporada. Ao começar pelo fato de que os governantes e os líderes de seu planeta, chamados Deciders, tinham uma nave que servia como refúgio, caso acontecesse uma emergência e fosse necessário uma evacuação do planeta. Mas o que fica sem sentido é o fato de que ninguém, nem mesmo os Deciders, sabiam pilotar a tal nave. Então, qual o sentido em ter uma nave se você não pode usá-la? É a mesma coisa que você comprar um carro para sua casa para uso emergencial, mas ninguém na sua casa tem uma carteira de motorista. Um outro ponto são as leis e decisões seguidas à riscas pelos Deciders, que foi necessário que um cara viesse do espaço-tempo para dizer e abrir a mente dos indivíduos para que eles finalmente possam questionar e passar por cima das leis impostas, para de fato seguirem o caminho certo. Além disso, temos vários minutos sendo gastos em cenas em loop do Doctor ou dos personagens andando pelos corredores da nave. E o estranho é que muitas delas são alguns tripulantes fazendo reparos no circuito. Por mais que o Doctor no final faça a nave decolar, você já questionou o fato de que ninguém sabe pilotar a nave? Então, por que existe um reparo nela? Em resumo, eu acho que essa história funcionaria melhor se ela fosse uma problemática de sobrevivência, que se passasse na floresta, que por sinal tem um clima bem creepy de terror slow, tendo os monstros apresentados perseguindo os personagens, e as duas divisões apresentadas em Full Circle, a primeira do grupo do Edric e seus amigos, e a segunda, Doctor e Romana e K9, se entrelaçassem, entrassem em contato em um momento da história buscando sobreviver ao ataque dos bichos, e não focar em uma nave boring, em uma política estranha e sem sentido. Actually, I was very surprised he'd never done a Doctor Who before. He was perfect casting as a director for Doctor Who. He had all the right sense of jollity but being serious when it was needed, and he was one of those light touch people who made you work very hard and you never knew you were. Ao vasculhar uma pilha de papeladas intituladas como Ideias Descartadas por um Motivo ou Outro, Jonathan Tanner acabou encontrando um roteiro de seu agrado, que o chamou muita atenção. Ele tinha o nome de The Vampire's Mutation, escrito pelo conhecido Terence Dicks, que originalmente contava com o Doctor e a Leela na história. Terence diz que a ideia inicial para a história era ser uma adaptação da famosa obra escrita de Bram Stoker, o famoso Drácula. Mas logo sua ideia foi recusada pela produção da época, alegando que, abre aspas, nada de vampiros em Doctor Who, muitos irão pensar que você está debochando de nós. Anos depois, a escrita foi aprovada por Jonathan Tanner, e o trabalho de reformular e polir o roteiro do que viria a ser o The State of Decay ficou com Christopher Bidman e Terence Dicks. Os dois alegam que a sintonia de ideias entre eles não eram das mais positivas possíveis. O próprio Terence diz ao documentário de State of Decay, que se encontra no conteúdo extra do Blu-ray da 18ª temporada, que uma vez o Christopher escreveu 2 páginas de diálogos de um bloco muito extenso do Doctor vasculhando os arquivos do computador e descobrindo os verdadeiros nomes do O'Connor e do Alcon, entre outros nomes. Em seguida, o Time Lord explicava as inúmeras mudanças consonantais de seus nomes ao longo dos séculos. Ele diz que, para Christopher, esse bloco seria fascinante. Já para ele, Terence, seria uma enorme chatice arrastada. Christopher Bidman conta que, uma vez em seu escritório,
acabou questionando uma sequência de acontecimentos escritas por Terence. Elas tinham um tamanho de mais ou menos de 2 páginas. Então ele instruiu o escritor a seguir caminhos diferentes. Terence ficou extremamente frustrado a ponto de apresentar lágrimas em seus olhos, dizendo que não queria fazer as alterações, pois teria que reescrever tudo novamente. O encarregado pela direção foi o diretor Peter Moffat. Ele acabou aceitando o trabalho de produzir State of Decay quando foi-lhe apresentado o roteiro inicial, escrito por Terence Dicks. Mas quando colocou a mão na massa para produzir o arco, ele tinha uma outra história, um outro roteiro cheio de modificações. De acordo com Terence, ao ler o roteiro, o diretor disse, abre aspas para Peter Moffat, "Mas que porcaria é essa? Cadê o roteiro original escrito pelo Terence Dicks?" No fim do expediente, o Peter ligou de imediato para John Nathan Turner, dizendo que não iria produzir a história, alegando que era algo bobo e que não havia mais a atmosfera gótica que o atraía na escrita original. Isso fez com que o showrunner mantesse o roteiro original, assim convencendo Peter Moffat a dar continuidade em seu trabalho. Uma curiosidade muito interessante é que o diretor já tinha em mente que o Tom Baker era um ator muito argumentativo que queria dirigir a produção do seu próprio jeito. Sabendo disso, Peter levou Tom para tomar um drink em um pub. De forma descontraída e calma, o diretor pediu para que o ator não se intrometesse na produção, mas deixou claro que estava aberto a sugestões. E disse que ele era o diretor e o Tom Baker era o ator, que deveria ter isso em mente. Depois dessa conversa, Peter Moffat descobriu que Tom Baker era uma pessoa muito cooperativa. O que bastava era conversar da forma certa com ele. E essa cooperação acabou reinando em seu trabalho em State of Decay. Desde os atores e atrizes, principalmente os integrantes da produção, eles rasgam elogios para o diretor, elogios ao seu trabalho e principalmente à sua pessoa. Diferente dos outros arcos, esse em especial não teve June Hudson como a designer. Dessa vez, todo o trabalho ficou para Christine Roscoe. Ela conta que em uma das reuniões foi decidido que a história deveria ter uma temática medieval. Ao saber da existência de uma nave camuflada no roteiro, logo veio em sua mente a ideia de que a estética e o designer da nave deveria ser semelhante, deveria ser uma referência à ilha de Mont Saint-Michel, localizada na França, por possuir uma estética medieval, não tecnológica e bem gótica. A ideia também era deixar bem nítido que a nave, o castelo, era muito grande e extenso, então cada seção, salas e separações foram pensadas milimetricamente pela designer, para trazer uma visão, uma impressão completa do local ao público. A dimensão não ficou só na divisão e na separação apresentada pelo castelo, mas também essa impressão foi aplicada nas salas do local. Para isso, Christine utilizou de uma técnica de profundidade chamada glass shot. Era feita uma espécie de pintura nos vidros dos espelhos, então combinando com as filmagens, criava a aparência de cenários elaborados, dando uma impressão de uma dimensão maior à sala. Uma outra curiosidade, de acordo com John Nathan Turner, um pouco antes do período das produções de State of Decay, Tom Baker estava muito doente e sua doença acabou piorando durante as filmagens. E o pior é que o ator se recusava a ir ao médico. O showrunner alega que fica muito nítido na tela quais cenas foram filmadas na primeira sessão de gravação, onde Tom estava doente, e quais na segunda sessão, onde Tom havia melhorado. Até mesmo o cabelo do Tom Baker acabou sofrendo uma queda significativa. Seus cachos caíram e junto a isso, ele sofreu uma dramática perda de peso. Assim, implantes capilares tiveram que maquiar toda essa situação agravante do cabelo do ator. Por fim, Baker procurou a orientação médica e descobriu que estava com um distúrbio metabólico. Uma vez diagnosticado, ele acabou encontrando o caminho certo para a sua recuperação. No século XVIII, surgiu a chamada epidemia vampírica, que se espalhou pela zona rural da Europa quando se acreditava que uma doença fazia com que as pessoas virassem sanguessuga. O diagnóstico certo possivelmente seria a raiva ou a pellagra. Assim, começaram a desenterrar os corpos e enfiar estacas de madeira nos peitos para que os mortos não voltassem à vida. A literatura e os Hammer Films contribuíram muito para a imagem cultural que temos do vampiro de hoje em dia.
O interessante é a relação disso com State of Decay, pois a história tenta abordar elementos tradicionais do gênero vampiro, como um castelo rodeado de um vilarejo que o sustenta, cercado de uma floresta com morcegos e etc, mas também a tecnologia envolvida, computadores. O próprio castelo é uma nave camuflada. O castelo por si, símbolo de poder, se torna o agente da destruição dos aristocratas. State of Decay se torna algo diferenciado, porque é uma história que tenta colocar os elementos góticos e vampíricos em um contexto moderno do sci-fi, com um aspecto de exagero e de extravagância dos vampiros muito presentes nos teatros do século XIX. É quase que impossível desqualificar todo o trabalho feito pela produção State of Decay, que entrega de forma incrível toda uma atmosfera e uma temática gótica vampírica bem dark. Por mais interessante que seja esse flerte com a literatura e com as referências vampíricas, seu enredo acaba sofrendo pelos mesmos diagnósticos, podemos dizer assim, que o de Miklos. Temos um plot simples, de divisões simples, que apresenta nada de muito complexo, mas ele peca muito em seu andamento e comportamento, esticando demais as etapas dos passo a passo de seu roteiro, dando uma certa sensação de cansaço ao acompanhar. Além disso, seus blocos extensos não apresentam fins, mudanças tão significativas para a continuidade de sua história. Em resumo, confesso que mudei de ideia em relação ao State of Decay. É admirável todo o trabalho da produção, mas ainda é um arco cansativo de se acompanhar. Não é terrível ou muito terrível, mas também eu não encontro pontos para o engrandecimento dessa história. John Nathan Turner didn't know anything. I had no idea what the story's about, or what we were doing. Just looking at the 4 episodes as a whole, you could well have been quite puzzled as to what it was all about. But what are you? The shadow of my past and of your future. E se eu te disser que toda a confusão apresentada em Warriors Gate não ficou apenas só em seu resultado final, mas também em todo o seu processo de produção, que já logo adianto, uma produção bem problemática e confusa. Tudo começa por simples folhas de papéis. Quando Steven Gallagher apresentou seu complexo roteiro basicamente em formato de novelização, os atores e os integrantes da produção ficaram completamente confusos no que de fato acontecia naquela escrita. O próprio Christopher Bidmead relata que chegou a dizer ao escritor que não seria uma tarefa fácil reproduzir, transportar sua escrita para o formato de televisão, tanto é que o roteiro sofreu uma drástica reformulação. Paul Joyce, temos aqui uma figura, ou podemos dizer a mais notável figura dessa turbulenta produção. Encarregado por dirigir Warriors Gate, o próprio relata que durante todo o seu trabalho, ele não sabia o que exatamente estava acontecendo nessa história. Lala Ward declara que o programa chegou a um ponto em que ela mesma não sabia mais para qual público era destinado o Doctor Who. Tanto é que, ao ter o contato com o roteiro de Warriors Gate, ela ficou espantada com a complexidade apresentada na escrita, a ponto de declarar que Warriors Gate era uma história para crianças com super inteligência, de tão complexa que era a sua compreensão. O trabalho árduo de transformar o roteiro em algo compreensível ficou dividido entre o Christopher Bidmead e o diretor Paul Joyce. Chris diz que quando o roteiro ganhou uma proporção de 4 partes, ou seja, de 4 episódios, o showrunner John Nathan Turner fez um certo descaso com as escritas. Muitas páginas nem foram lidas por ele. Praticamente, ele deixou passar tudo. Mas vamos lá, com calma, vai? A história central de Warriors Gate gira em torno de um conflito dividido entre 2 lados. De um lado, tínhamos um bando de traficantes de escravos, enquanto do outro, uma nova raça alienígena sensitivos do tempo, parecidos com os leões. Os tais leões, em seu passado, eram um povo livre, mas em meio a isso tudo possuía uma mancha muito grande, onde os mesmos também escravizavam pessoas. Steven Gallagher diz que quando descreveu os leões,
ele foi muito claro e específico que, além dos cenários, ele queria que os personagens fossem uma referência, principalmente na parte da maquiagem, de A Bela e a Fera, em específico a primeira adaptação de 1946. Cada vez mais que o processo de produção seguia em frente, mais problemas apareciam. Em várias sessões de gravações, os atores e atrizes ficavam completamente perdidos em como atuar em um cenário completamente composto por croma verde, sendo que muitos atores e atrizes da época apoiavam muito suas atuações nos cenários e objetos presentes nas cenas, isso somando com mais algumas cargas de descontentamento. O diretor sofria bullying vindo por parte do elenco insatisfeito. A cada sessão de filmagem, as coisas ficavam mais e mais turbulentas. Problemas de iluminação, um cenário perigoso que tinha restrição de quantidade de pessoas, muitas câmeras em uma só cena, atores e atrizes perdidos, objetos encomendados que vieram errado, como por exemplo as armas vistas no arco, diversas reclamações do diretor vindo de vários setores do pessoal da iluminação, dos editores de som e até mesmo da própria BBC. O diretor recebia cartas, sendo muitas das vezes chamado de incompetente, egoísta e de um profissional fora de ritmo da rotina da emissora. Paul Joyce chegou até mesmo ter que ouvir do próprio Barry Letts que o lugar dele, do diretor, era produzindo filmes e que ele não prestava para produzir Doctor Who. Mesmo sabendo de toda essa negatividade e essa turbulência, ao se informar, se aprofundar nas curiosidades dos bastidores, é inegável dizer que o Paul Joyce fez um esforço desgastante para transformar, para criar toda a base visual de Warriors Gate. O croma verde, por exemplo, foi ideia dele para representar o vazio branco. As imagens de background preto e branco vistas em uma das cenas de projeção dos passados dos leões também é uma ideia que veio de Poe. O diretor tinha em mente capturar e transmitir um sentimento de algo histórico, antigo, que com essas combinações de cores naturalmente traz um contraste envelhecido. Depois de várias pesquisas, ele requisitou uma autorização para tirar fotos do Powys Castle. Ele tirou várias fotos do exterior e do jardim do local durante um passeio com sua namorada. Seguindo essa ideia de adicionar elementos antigos, pediu para seu amigo artista chamado G.H. Smith que fizesse uma espécie de monumento para representar o portão principal do local. Era necessário que tivesse um design envelhecido que remetesse a algo antigo. Você lembra da moeda? Por mais que não tenha ficado de seu agrado, a cena do zoom na moeda, originalmente a ideia de Poe era fazer com que a moeda ficasse paralisada no ar, mas por dificuldades acabou apenas dando um zoom básico na cena. O curioso é que inicialmente a moeda era muito pequena, isso dificultou muito para dar um zoom sem perder a qualidade na filmagem. Então foi feita uma moeda maior, para que na hora do zoom a imagem não sofresse tanto com a pixelização, podemos dizer assim. Em meio a esse tremendo esforço, os problemas não terminavam e ficavam cada vez mais nítidos e agravantes, trazendo uma enorme massa cinzenta no clima do estúdio. Eram muitas frustrações para Paul Joyce. Muitas delas tiravam até lágrimas do diretor por não conseguir alcançar o resultado desejado. No ápice da turbulência, finalmente o showrunner resolveu dar as caras. Jonathan Turner acabou testemunhando os problemas no estúdio, o que fez tomar medidas drásticas. Uma dessas medidas foi demitir Paul Joyce temporariamente durante as gravações do show. Ao retornar, aos trancos e barrancos, o diretor conseguiu finalizar seu trabalho, mesmo não entregando algo satisfatório. Ele mesmo diz no pós-produção que Doctor Who era de fato um grande programa, com grandes histórias, mas o roteiro, a escrita de Warriors Gate, é muito confusa e complexa. Nem ele mesmo sabia o que estava acontecendo ali. Mas no meio de toda essa confusão, Lalla Ward acabou anunciando de uma hora para outra sua saída de Doctor Who. Enfurecido por Lalla não apresentar uma justificativa convincente, o showrunner, junto à sua equipe de produção, teve que escrever às pressas uma breve cena de despedida para Time Lady. Em resumo, talvez a produção de Warriors Gate seja uma das, ou até mesmo a pior de toda a série. Foi uma longa corrida exaustiva, turbulenta. O engraçado é que quem desencadeou isso tudo foram simples folhas de papéis, escrita pelo Steven Gallagher. Ufa, deixa eu respirar, que confusão, hein, meus amigos? I'm very proud of Warriors Gate. It was either a partial success or a glorious failure, and I realize how rushed we were and how unsympathetic the management was.
É incrível como a produção acabou diretamente refletindo no resultado final. Warriors Gate se torna muito confuso ao assistir de relance. É necessário pausas e ligar os pontos para uma melhor compreensão de tudo o que ocorre na tela. Mas, por incrível que pareça, entender Warriors Gate acaba sendo pior do que não entender. Você deve estar se perguntando, como assim? Tá, ok, vou te explicar. Vamos aos pontos. Sua história gira em torno de um conflito dividido em dois lados. Tínhamos um bando de traficantes de escravos. Esses escravos que eram os leões. Vamos chamá-los dessa forma para não criar uma confusão na sua cabeça. Enquanto do outro lado, uma nova raça alienígena sensitivos do tempo, parecidos com os leões. Ok, agora vamos analisar a mensagem principal do episódio, que é a ação equivocada dos traficantes de escravos, obviamente a escravidão. Mas sabemos durante a história que os leões tinham um passado de maravilhas. Eles eram livres para ir e vir, pensar e se alimentar. Mas com um detalhe, com uma mancha negativa nisso tudo. Os mesmos também escravizavam pessoas. Agora pense, qual é o sentido em uma mensagem anti-escravidão, sendo que os escravizados já escravizaram pessoas? Calma, eu não estou dizendo que só porque os leões escravizaram pessoas que eles merecem ser escravizados. Não, não é isso. Ninguém merece ser escravizado. O que eu quero dizer é que não existe um lado a se defender. É uma mensagem muito distorcida, que não dá para entender o ponto dela. Agora vamos para o acontecimento mais notável do arco, a saída da icônica Ramona 2. A justificativa da Time Lady optar por ficar com os leões é que eles precisam de um senhor do tempo para ajudar a libertar o seu povo escravizado. Mas espera, vimos durante a história que os leões possuem inúmeros poderes, como teletransportar, atravessar paredes e objetos, ver projeções do passado e o poder mais importante, que é o de viajar pelas linhas temporais, ou seja, eles viajam no tempo. Então pare e pense, qual é o sentido de uma espécie super poderosa precisar de um senhor do tempo, sendo que ela, no caso a Ramona 2, precisa do auxílio da tecnologia dos senhores do tempo para efetuar uma viagem no tempo. Ah, e uma outra coisa, se os leões eram tão poderosos assim, por que eles precisavam escravizar as pessoas para elas prestarem serviços a eles, se os mesmos tinham uma enorme facilidade em executar suas tarefas? Não faz muito sentido. Enfim, quanto mais você cava, mais o Warriors Gate revela pontos de interrogações na sua mente, pontas soltas e não explicadas, que naturalmente acaba fazendo com que o público crie e se apoie nas suposições de uma tal coisa apresentada. Em resumo, volto a dizer, é melhor não entender o Warriors Gate do que entender. No próximo episódio do mini documentário da 18ª temporada, em meio a boas-vindas de duas novas companions, vamos começar a nos preparar para os últimos passos de Tom Baker como quarto Doctor. Vamos falar das produções, escritas e curiosidades de The Keeper of Traken e Logopolis. Muito obrigado por assistir, te vejo no próximo capítulo.